Bom dia mais uma vez, né, meus amores? E agora nós teremos aula de leitura, certo? Então, quem já pegou sua atividade, né, na folhinha lá na escola impressa, já tá com ela em mãos, né, já deve saber qual é a leitura que vocês irão ler hoje, né? Que é uma leitura que eu trouxe, uma fábula de Esopo, né? Muito famosa. E também ela já foi recontada por vários autores também. Mas nós vamos tratar da fábula mesmo, né? A original fábula de Esopo. Então, nós já vimos o que é fábula, né? Que as fábulas elas são pequenos textos, né? Pequenas histórias, né? Que geralmente os personagens dessas histórias são os animais, né? E esses animais agem como nós, seres humanos, pensam, andam como nós, né? São inteligentes. E no final sempre tem uma lição a nos ensinar, uma moral. Então a fábula que eu trouxe hoje para vocês foi a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Eu acho que vocês conhecem essa história, é uma história bem legal, né? Todas as fábulas, né, são histórias belíssimas, histórias que nos ensinam algo, né, para nossa vida. Então a história do Rato do Campo e o Rato da Cidade também, para quem não sabe, para quem não conhece, vai conhecer agora, tá? Eu vou passar o vídeo, né, o desenho, contando a história para vocês, que eu acho que fica bem mais legal. E depois eu volto para explicar a atividade de interpretação da fábula, ok? E nós vamos discutir um pouquinho também sobre essa fábula aí tão legal, que nos faz pensar também em várias coisas, né? Em várias atitudes nossas. Então fiquem aí com o vídeo e daqui a pouco eu volto para darmos continuidade na aula de leitura, ok? Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande.
Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. E aí, gostaram aí da história do rato do campo e o rato da cidade? História legal, né? Então, a história em si, ela vai falar, né, sobre dois primos, né, que são dois ratinhos, e um vai visitar o rato da cidade, vai visitar o rato do campo, né, isso? E quando chega lá, ele fica abismado, né, quando ele vai oferecer alguns produtos, né, do campo, ele achava que o campo não tinha muita coisa a oferecer, né? E ele perguntou ao primo dele como é que ele conseguia viver ali, né? Sem ter muitos recursos, sem ter muitos produtos, sem ter muitos alimentos, né? Como na cidade. E convidou ele para passar uma temporada lá com ele na cidade, né? Então o ratinho do campo foi fazer isso, né? Exato. Então, no decorrer da história, né? Eles comem, se divertem, quando chegam lá, se divertem entre aspas, né? Comem restos de comidas de uma festa que teve e de repente começa uma confusão, né? Barulhos de cachorros, latidos, e o ratinho do campo ele se assusta porque ele vivia naquela tranquilidade do campo, né? Na casa dele, que era o campo, e o rato da cidade não estava acostumado com isso, né? Então o ratinho do campo decidiu voltar para a sua casa, né? Voltar para o campo e disse que não voltaria mais para a cidade, porque, né, por conta da agitação, né, da preocupação que tinha, né, ele poderia ter tudo, o primo dele poderia ter tudo lá na cidade, mas eu acho que não vivia sossegado por conta de várias coisas, né,
Até porque os cães começaram a correr atrás dos ratinhos quando viram, né? Então acho que era uma vida bastante agitada, né? Diferente da do campo, que era aquela tranquilidade, né? Que você que o ratinho não se preocupava com nada, não é isso? Então a moral da história foi a seguinte aí, né? Mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Então essa foi a moral da história. Então o ratinho do campo preferiu, né, a vida sossegada, modesta, simples, né, do que aquela vida com preocupações, aquela vida agitada da cidade. Nós podemos trazer essa lição, essa moral também para a nossa vida, né? Que as coisas simples, elas são bem mais vividas intensamente, né? E tem muitas pessoas que não gostam dessa simplicidade, dessa humildade, né? Então, que não são acostumadas com aquela modéstia, aquela casa modesta, aquela casa do interior, aquela casa do campo, até aquela casa da cidade mesmo, né? Gostam de cidades grandes, de agitos, de badalações, de luxos. E nem todo luxo, às vezes, é o que importa, né? Então, mais vale uma vida modesta e sossegada do que uma vida de agitações e de preocupações como o rato da cidade vivia. Então, essa foi a explicação da moral da fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Com isso, vocês irão fazer a interpretação aí logo a seguir, né, que tem abaixo do texto, de acordo com o que você aprendeu, viu sobre a fábula, certo? E qualquer dúvida nós tiramos também hoje na nossa aula, na videoconferência. Espero que tenham gostado da leitura, né? Quiserem ver novamente o vídeo, vejam novamente aí o vídeo, a aula, e que é bem divertido a gente visualizar melhor a historinha, né? Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula de leitura. Beijos!